Muito bem, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que existe um Deus que conduz o rumo da história. E nós encontramos isso lá em 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Ana, personagem aqui dessa história, nos apresenta o Deus soberano, um Deus poderoso que guia não apenas a vida dela, mas também as nossas vidas. E é em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 1, que nós encontramos esse cântico que fala sobre esse Deus. Vamos então para esses versos, 1 Samuel capítulo 2, estaremos lendo de 1 a 10. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Vamos orar? Pai amado, queremos agradecer por Tua palavra, estamos aqui diante dela e suplicamos a Tua graça, nos ajudando a entendê-la, praticá-la e também amá-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ana havia experimentado uma mudança no rumo da sua vida, de uma mulher estéril, sem condições de ter filhos, para uma mulher que agora gera um homem que seria um personagem importantíssimo da história daquela nação. E o que nós encontramos, primeiramente, nesse texto, é que Deus, o nosso Deus, Ele dirige a história e Ele também age em favor daqueles que dele dependem. Deus é o Deus soberano que dirige a história e age em favor daqueles que dele dependem. Quando nós olhamos um pouco para a história de Ana, a gente consegue entender o drama dela. No começo aqui do capítulo 2, no verso 1, ela faz questão de enfatizar 2 vezes na sua oração ou no seu cântico a expressão no Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada em quem? No Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. É o Senhor quem guia o rumo da vida dela. Uma mulher que nos é apresentada no capítulo 1 do livro de Samuel e que enfrenta problemas constantes ali na sua família. Ela é a primeira de 2 esposas do seu marido. O texto apresenta as 2 mulheres de Eucana, Ana e Penina. E nos fala que Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Ana precisa lidar com a dor de não ter filhos. A história vai se desenrolando e nós descobrimos que o marido Eucana, ele sobe sempre com as 2 esposas e com todos os filhos de Penina lá para adorar a Deus em Siló, uma vez no ano. E enquanto eles estão adorando a Deus em Siló, o texto nos informa, nos versos 5 e 7, que Penina, a segunda esposa, fazia questão de provocar Ana por conta da sua condição.
E aquela provocação intensa perturba o coração de Ana. Mas há um detalhe, especialmente no versículo 6, que de certa forma nos consola. O verso 6 vai dizer que foi o Senhor que tinha deixado Ana estéril. Existia a mão soberana de Deus ali naquela situação. E apesar das angústias, das tribulações que ela passava, Ana recorre ao Senhor. E a partir do verso 9 até o versículo 11, nós encontramos Ana orando a Deus, derramando sua alma ao Senhor, chamando a si mesma de serva, reconhecendo a sua situação como uma situação de humilhação e colocando diante de Deus o seu pedido. E é interessante que no decorrer do capítulo, Ana é consolada, o sacerdote, ele conversa com ela, e ela volta para sua casa tranquila, com o coração leve, e o texto fala que Deus se lembrou de Ana. Interessante que essa expressão, Deus se lembrou de Ana, que aparece no final do capítulo 1, ali no verso 19, não é uma expressão que indica algum esquecimento de Deus. É uma expressão que nós vemos várias vezes ali no Antigo Testamento. É uma lembrança que indica que Deus, o nosso Deus, Ele irá conduzir todos os eventos, todas as situações para aquilo que é esperado, para aquilo que é prometido. E Deus então faz algo grandioso na vida dessa mulher. Deus abre o ventre de Ana. Ana finalmente consegue ter um filho e agora ela chega novamente em Siló, faz essa oração, canta esse cântico e reconhece que foi o Senhor que ouviu a sua petição. Não foi algo que Ana fez que garantiu para ela o filho, mas como ela enfatiza aqui, o seu coração agora está alegre. Ela pode exultar, porque ela exulta no Senhor. É no Senhor que a sua força é exaltada. Interessante as palavras força e poder. O Salmo 92 traz essa mesma ideia que é apresentada aqui em 1 Samuel. O texto lá fala, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Então Ana celebra porque Deus ergueu o seu poder. E a figura aqui é de um boi selvagem, é de um animal em que o chifre significa uma arma de guerra. Deuteronômio capítulo 33, 17 também traz essa mesma expressão. A ideia então é de força, de poder, é uma arma, simbolizava a segurança do boi. Era aquilo que dava a garantia de que ele poderia enfrentar os seus inimigos, poderia afugentar algum outro animal que viesse ameaçá-lo. Então Ana, quando fala que Deus exalta ali o seu poder, ela está dizendo, olha, o Senhor é aquele que me coloca em um lugar de honra. E ela reconhece aqui no versículo 1 uma dependência de Deus. Ela reconhece que se alegra na salvação que veio de Deus. Foi Deus que a tirou de uma situação de desprezo e a coloca agora numa situação em que ela gera um homem que será usado na história ali do povo de Israel. O que nós encontramos aqui é uma dependência do Senhor. É um reconhecimento de que o Senhor age, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem atua. Ana apenas dependeu de Deus. Ana apresentou a sua situação diante de Deus e Deus reverteu a sua sorte. E além da dependência de Ana em Deus, é interessante que esse mesmo capítulo vai mostrar que Deus age exatamente para aqueles que são necessitados, que reconhecem a sua carência e a sua pequenez. É o que nós vemos aqui no versículo 8. Depois de reconhecer a sua dependência de Deus, Ana reconhece a sua pequenez e ela vai usar aqui uma figura, uma ilustração para mostrar aquilo que Deus fez por ela. Olha comigo novamente o verso 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Interessante que Ana usa duas palavras, o pobre e o necessitado, que indica alguém nessa situação de carência, de necessidade. Alguém aqui que é comparado ou colocado numa situação de pó,
O pó no Antigo Testamento relembra que nós somos seres humanos, nós fomos criados do pó e voltaremos para o pó. Nós somos frágeis, nós somos necessitados, nós somos pequenos. Mas além dessa situação de pequenez, Ana vai falar que Deus, do monturo, ou talvez apareça aí na sua versão, do monte de cinzas, Deus desse lugar ergue o pobre. E Ana está descrevendo uma situação assim, de alguém que está passando por uma extrema necessidade. E Ana vai dizer, olha, essa pessoa necessitada, essa pessoa numa situação tão difícil, Deus reverte a sorte dessa pessoa, tirando essa pessoa dessa condição e colocando, como ela vai dizer ali, junto com os príncipes, ou lhe dando um lugar de honra. Estar entre os príncipes, entre as autoridades do povo, era uma situação honrosa, era uma posição de honra. Provérbios 25, os versos 6 e 7, vai dizer que o lugar dos príncipes é o lugar dos grandes entre o povo, é o lugar das pessoas honradas. E Deus coloca esse necessitado nessa condição miserável junto com os príncipes. Mas Deus faz algo que vai além disso. No final desse paralelismo, ainda no verso 8, o texto vai dizer, para o fazer herdar o trono de glória. Nós poderíamos falar muito sobre essa expressão, mas novamente ele enfatiza aqui essa posição super honrosa. Deus é o Deus que reverte as situações, mas ele age em favor especialmente daqueles que dependem dele, e dependem dele porque reconhecem a sua condição de necessidade. E ao tratar dessa ação de Deus, Ana vai mostrar que Deus não apenas reverte a sorte do pobre, colocando ele num lugar de honra, mas esse Deus é o mesmo Deus que também tira uma pessoa de posição honrosa e a abate. Essa mesma figura do trono e do pó é usada lá em Isaías, capítulo 47, para falar daquilo que Deus vai fazer com a Babilônia, tirando ela do seu trono e colocando-a no pó. É isso que Ana vai dizer do verso 3 até o versículo 5. O verso 3 diz, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Se por um lado Deus agiu em favor de Ana, Deus ouviu o clamor de Ana e deu para ela filhos, por outro lado, Deus é aquele que abate os orgulhosos, Deus é aquele que derruba o soberbo. Deus é aquele que pega pessoas orgulhosas, que confiam nos seus planos, nas suas tramas, e de repente toda a sua glória cai por terra e eles se encontram agora numa posição de vergonha, porque Deus conhece os atos dos homens. Deus é um Deus que julga. E a palavra usada aqui é uma palavra usada para pesar, para sondar, para avaliar. Ana está dizendo que enquanto ela tem a sua força exaltada pelo Senhor, Ana fala para os orgulhosos, cuidado. Cuidado para que vocês não falem, não usem a boca de vocês para falar com arrogância. Porque Deus é aquele que pesa a atitude dos ímpios. Deus conhece o coração do homem. Deus é um Deus de conhecimento. Um Deus cheio de conhecimento, pleno de sabedoria, é um Deus que conhece todas as coisas. E diante do olhar examinador desse Deus, que avalia, que julga, que pesa e que age, eu e você não podemos fugir. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos colocar a confiança no nosso próprio poder, na nossa capacidade, mas devemos depender do Senhor. Nos versos 4 e 5, nós percebemos uma inversão de sorte. E o que nós percebemos no livro de Samuel é Deus abatendo os orgulhosos e exaltando humildes. Olha o verso 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força.
Deus invertendo a sorte. Deus abatendo aquele que confia na sua arma. Deus abatendo aquele que confia na sua própria força. E Deus exaltando o humilde. E no versículo 5 nós encontramos o seguinte: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Nós podemos lembrar aqui de uma situação que vai acontecer logo depois. O texto de Samuel fala dos filhos de Eli, que comiam aquilo que deveria ser queimado para o Senhor e zombavam dos sacrifícios de Deus. Eles desprezavam os sacrifícios do Senhor. E o texto no versículo 5 diz que os que tinham muito agora trabalham por comida. Homens que zombam de Deus recebem o castigo desse Deus. Interessante que no próprio capítulo 2, se nós lermos os versos 28 e 29, um homem de Deus, um profeta, ele chega ali para Eli e diz o seguinte: olha, seus filhos estão saciados, seus filhos estão satisfeitos e cheios de gorduras que deveriam ser do Senhor, deveriam ser oferecidos ao Senhor. E sabe o que é que vai acontecer com você, Eli, e com toda a sua família? Os versos 35 e 36 dizem: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. É interessante que exatamente isso que nós encontramos no verso 5 da canção de Ana é exatamente o que acontece com a família de Eli. Eles desprezam o Senhor, eles acham que podem realizar a sua função sacerdotal com as suas próprias forças, com as suas próprias regras, do seu próprio jeito, mas Deus abate. Deus tira a vida dos filhos de Eli e Deus faz as futuras gerações de Eli mendigarem e pedirem trabalho para terem do que comer. No versículo 5, o texto ainda vai nos lembrar: até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Isso certamente nos lembra a situação de Ana. Os 7 aqui traz essa ideia de completude, de perfeição, uma mãe agora plena de filhos. Então, o que Deus está mostrando aqui, o que Ana está celebrando nesse cântico, é o Deus que inverte a sorte. Deus que tira pessoas de uma condição humilde, que dependem dele, e coloca essas pessoas numa posição exaltada. Deus também faz questão de muitas vezes abater o soberbo para mostrar quem de fato dirige a história. Meus irmãos, Deus aqui está nos mostrando que Ele é quem dirige e guia as nossas vidas. O nosso Deus é quem dirige todos os nossos passos. O texto também nos lembra que nós não podemos viver a vida achando que nós somos aqueles que controlam o nosso amanhã. Quantas vezes eu e você vivemos a nossa vida sem depender desse Deus, sem olhar para o nosso Deus? Quantas vezes nós, diante de uma situação, temos os nossos planos, as nossas táticas, tudo bem organizado, mas esquecemos de depender do Senhor, esquecemos de orar ao Senhor, reconhecer que, Senhor, diante dessa situação tão complicada, não são os meus planos que irão garantir o sucesso disso. Eu dependo completamente do Senhor. É o Senhor quem guia, quem dirige a minha vida. Meus irmãos, nós dependemos de Deus para tudo. Diariamente, nós precisamos do Senhor. Se Deus tem abençoado a sua vida e cuidado de você e dado algum êxito na sua vida, lembre-se que isso não acontece por causa da sua força, da sua capacidade, mas porque o Senhor, na sua bondade, na sua graça, mesmo sem merecermos, decidiu permitir isso na sua vida. Nós precisamos lembrar, assim como o apóstolo Paulo, que é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não é a minha capacidade, não é a minha força,
mas é a graça de Deus sobre a minha vida. Mas, meus irmãos, Ana também nos lembra que Deus é o único que merece a minha e a sua confiança. Olha comigo o verso 2, volta um pouquinho. O texto diz assim para nós: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana usa aqui uma linguagem que era muito comum ali no Antigo Testamento, uma linguagem que aparece várias vezes na lei, no Pentateuco, descrevendo Deus como santo, ou descrevendo Deus como a rocha. E é interessante que ao dizer que Deus é santo, Ana está dizendo que Deus é totalmente puro, mas Ele também é totalmente outro. Deus é santo porque Ele é diferente dos seres humanos. Oséias, capítulo 11, verso 9, diz: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Santidade implica isso, alguém que está acima, alguém que está além, alguém que supera as nossas capacidades, alguém que supera o nosso poder, o nosso controle. Deus é um Deus santo. O Salmo 99, um belo salmo, vai descrever Deus como alguém exaltado, como alguém que reina, como alguém diante de todas as nações tremem. E um refrão que se repete nesse Salmo 99 é que o Senhor é santo. Constantemente isso é enfatizado ali. Santidade implica aqui para Ana, como implica nesses outros trechos, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que está acima de nós e que pode mudar o rumo da nossa história. Quantos de nós têm reconhecido esse governo de Deus, essa soberania de Deus? Quantas vezes, dia após dia, nós temos lembrado que Deus é o Santo, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que governa céus e terra. Mas Deus também, Ana vai dizer, é alguém incomparável. Ele é uma rocha que não pode ser comparada com nada. Essa expressão, não há outro além do Senhor, não há outro como o Senhor, é uma expressão que vai se repetir várias vezes ali em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, 39, nós somos lembrados que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Não existe ninguém que se compara a Ele. Ele é o santo, incomparável, Ele é a minha rocha. Meus irmãos, é por isso que não precisamos nos desesperarmos, nos inquietarmos em meio às tribulações. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa rocha. Deuteronômio 32, verso 4, no Cântico de Moisés, ele vai dizer: eis a rocha, falando sobre o nosso Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus é a rocha sobre a qual eu e você podemos apoiar as nossas vidas. A rocha traz essa ideia de segurança, de firmeza, um solo em que podemos nos apoiar e ter a certeza que não iremos cair. Estamos seguros sobre este solo firme. Será que eu e você temos confiado em Deus como Ana confiava no Senhor? Será que dia a dia reconhecemos que Deus tem sido nosso refúgio? Deus tem sido a fortaleza para a qual nós corremos nos momentos de dificuldade? Um garotinho sentado ali no aeroporto, desenhando sozinho. E esse garoto, de repente, é colocado na fila para embarcar, e embarca sozinho numa tranquilidade. Aquele garoto continua agora sentado, fazendo ali os seus desenhos. O avião decola, passa por uma turbulência terrível, e uma senhora que está do outro lado olha para aquele menino em meio àquela turbulência, todos ali assustados, mas aquele menino calmo, desenhando, continua ali pintando.
E aquela mulher pergunta para o menino: garoto, você não está com medo? E o que é que aquele garoto responde? Não. E aquela mulher novamente pergunta: mas por que você não está com medo? Olha a situação que nós estamos passando. O garoto responde: senhora, sabe quem está pilotando esse avião? É o meu pai. O meu pai é o piloto do avião. Saber que o pai era o piloto daquele avião, que estava conduzindo aquele avião, transmitia segurança, transmitia confiança para aquele garoto. É o meu pai que está ali. E assim como o pai daquele garoto conduzia aquele avião que passava pelas turbulências, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, a nossa rocha, é Ele que conduz a minha e a sua vida. Ele é a rocha na qual podemos buscar refúgio. Irmãos, em momentos de crise, de turbulência, em vez de se apoiar em coisas daqui que, na verdade, com o tempo vão se desmanchar, não terão e nunca tiveram poder nenhum, você pode correr para a rocha, para o Deus que é incomparável. Você pode confiar no Senhor. Ele é o único digno da nossa dependência. Ele é o único digno da nossa confiança. Deus é o nosso tesouro. Nós temos um tesouro, a nossa rocha, aquele de quem nós dependemos e em quem nós encontramos segurança, em quem nós encontramos sustento. Que diante do amanhã, em todo momento, nós possamos olhar para o Senhor e continuar dependendo do Senhor, seja em momentos de dificuldades, ou seja em momentos que o Senhor nos concede o êxito, que em todo momento a nossa confiança, a nossa alegria estejam no Senhor. Amém?